Canal Pretos FC no YouTube, quero falar a respeito do Santos, sobre Soteldo e sobre Robinho. Mas antes eu peço que vocês venham conosco na audiência do nosso canal. Nesse meu retorno, graças a Deus, tudo bem, com muita saúde, muita luz e contando com a audiência qualificada de vocês que estão sempre por aqui. É uma honra e uma alegria sempre dividir conteúdos com todo mundo que está por aqui. Então peço que se inscrevam no canal e também deem like ao final do dia. Primeira campanha do Santos maravilhosa, mais uma vitória diante do Curitiba, um jogo realmente que o Santos poderia ter matado mais cedo até, administrou demais um 2-0, deu uma relaxada. O time do Curitiba é um time limitadíssimo, mas o Santos ganhou, foi o mais importante. Correu um risco no fim para empatar o jogo, mas ganhou, foi a 27 pontos e está na quinta colocação. E vocês são testemunhas, eu achava que o Santos não conseguiria um número desses, por toda a crise de gestão que tinha, financeira também na relação do ex-presidente com os jogadores. Eu achava que o Santos demoraria um tempo para retomar um caminho normal dentro de campo, no Campeonato Brasileiro. E a chegada do Cuca, sem dúvida nenhuma, conseguiu equilibrar esses fatores. O Cuca atuou como um grande bombeiro, como um grande conciliador, como há muito tempo a gente não via, e transformou o Santos num time muito eficiente. Para a gente ter uma noção, dos 11 jogadores de banco de reservas do Santos contra o Curitiba, 10 revelados na base. Isso é uma grandeza, porque é tudo na base da necessidade, da emergência. E a molecada está entrando e está aproveitando o espaço, lastreado, é verdade, por jogadores mais experientes. E o Santos ainda não teve o Marinho também, não tem o Sanches, está machucado, é verdade. Então poderia ainda estar um pouco mais forte. Mas parabéns pela campanha do Santos em termos de números. Acho que isso é indiscutível e o Santos já passou longe de ameaça de rebaixamento, que eu achei até que teria no início da competição. Parabéns pela colocação do Santos, que ainda acho que tem que jogar pelos 45 pontos normais e depois ver o que vai acontecer. Dá para ir bem na Copa do Brasil, tem um confronto difícil contra o Ceará, mas dá para passar. E na Libertadores a América está classificada, aguardando só o seu adversário das oitavas de final. Quero falar do Soteldo, venezuelano, pequenininho, né? Quando ele foi contratado no ano passado, eu olhei para aquele tamanho de jogador e fiquei pensando assim, esse cara com esse tamanho vai jogar aqui no Brasil. E não só jogou, e jogou muito. Para mim foi um dos melhores do Campeonato Brasileiro no ano passado. Um jogador realmente que tem uma capacidade imensa no 1 contra 1, né? Hoje a gente não tem mais driblador. Aqui no Brasil, quem é que pega a bola e vai para cima? Tinha o Everton Cebolinha, que está no Benfica, tem o PP do Grêmio agora, tem o Keno do Atlético Mineiro e tem o Soteldo. São os 3 dribladores do futebol brasileiro. Você não tem mais ninguém que pega a bola, vai para cima, acha espaço, ultrapassa o marcador. Dificilmente você consegue isso hoje. E o Soteldo, com essa característica brilhante dele, ele conseguiu realmente se firmar como um dos grandes jogadores do Santos na temporada. Agora, uma má gestão, ela vem num caminho, né? Ela não é de uma hora para outra. Uma má gestão de 3 anos, ela começa a empilhar coisas desnecessárias ano a ano. E foi o que aconteceu com essa gestão temerária do Santos. Então o Santos se vê obrigado a vender o Soteldo. O Al Hilal fez uma proposta de 7 milhões de euros. O Santos tem 100% dos direitos do jogador, só que deve 20 milhões de reais ao Huachipato do Chile, da onde o Soteldo veio. E como a situação financeira é dramática, é triste, é dura, né? O Santos, só para vocês terem uma ideia, isso não sou eu que estou dizendo, o senhor Andrés Rueda Garcia, que é um grande cara, que é favorito até para ser o novo presidente, deixa claro que ele e os seus representantes, o Santos precisa de 150 milhões de reais na abertura do ano que vem para acalmar as contas, deixar a situação financeira tranquila para iniciar uma gestão, para vocês terem uma ideia. Então, o Santos chegou numa necessidade de vender. O Soteldo vale 7 milhões de euros, vale o dobro. Hoje vale o dobro, vale 14 milhões de euros, 15 milhões de euros, jogador de 23 anos, né, com um potencial pela frente de seleção venezuelana. Ah, mas é venezuelano, mas é um jogador de seleção, está disputando a eliminatória, está sendo convocado. Isso aí conta no mercado internacional. Então o Soteldo vai ser vendido por 7 milhões de euros, cara. 7 de euros. Barato por uma questão absolutamente emergencial. Porque o Santos está esgoelado financeiramente e precisa vender. Então o Cuca já deixou claro que ele aceitou sair e agora só depende do conselho que vai avalizar a venda. Então o Soteldo está indo embora, mas vale mais do que seus 7 milhões de euros, sem dúvida nenhuma. Então, esse tipo de coisa que está acontecendo no Santos é bom para que os conselheiros e sócios venham, que uma gestão temerária não pode mais acontecer. O Santos precisa de um sopro de modernidade gigantesco
em todos os sentidos e precisa resgatar também os seus ativos. O que é isso? Em condições normais, em condições absolutamente normais, o Soteldo não seria vendido agora. Não precisaria vender. Poderia segurar o jogador de uma maneira absolutamente normal. Como o Orlando Rolo agora segurou o Lucas Veríssimo também. Entendeu que o valor que o Braga de Portugal ofereceu pelo Veríssimo não era interessante, segurou o atleta. Mas tem que vender um dos dois, porque é emergencial para pagar as contas. Senão pode ser punido, vai ser punido de novo pela FIFA. E aí fica nesse imbróglio, a instituição fica manchada, parceiros se afastam, a situação se complica. Então, por pura necessidade e emergência, o Soteldo vai ser vendido por 7 milhões de euros. E aí o Santos vai pagar a dívida com o Huachipato, dá 20 milhões, sobra aí o que é? Tirando impostos, sobra mais 20 milhões no caixa do Santos. Pura emergência. Uma pena que a negociação tenha que sair desse jeito, mas infelizmente o Soteldo está indo embora. Um jogador que eu olhei assim quando ele chegou, joga no Brasil, jogou e jogou muito. Muito. E com 23 anos vai para a Arábia lá, vai ganhar dinheiro e volta depois provavelmente para o território sul-americano ou quem sabe até para o futebol europeu. Então lamento que a negociação seja desse jeito, mas a emergência financeira fará com que o Soteldo seja vendido para o Al Hilal da Arábia Saudita. Para fechar esse meu vídeo aqui sobre Santos, evidentemente que eu tenho que falar do Robinho. E a situação ela foi muito mal conduzida. Muito mal conduzida. E aí eu falo das duas partes, não só da parte do Santos, da parte do Robinho também. Só para a gente lembrar, o Robinho foi condenado por uma questão de estupro, por estupro, 9 anos de prisão na Itália em primeira instância. Então ele tem uma condenação na Europa, na Itália. Ele estava jogando no Istambul, foi campeão turco lá e veio para o Brasil. Terminou o contrato, ele veio para o Brasil. O Santos rapidamente, aproveitando uma ocasião, contratou o jogador. Só que nenhuma das partes se deu conta do que representa esse processo em andamento. Foi tudo feito de uma forma apressada, assodada, só pensando no Robinho, ídolo santista da história. E aí nesse momento não pode separar a parte esportiva da parte moral, da parte pessoal que o atleta está enfrentando. Então é o seguinte, na parte esportiva, eu, Alexandre Pretzel, já entrevistei o Robinho 200 vezes. O Robinho foi um monstro no Santos, monstro. Inclusive o meu ataque de todos os sonhos, de todos os tempos, é Robinho, Coutinho e Pepe. Zito, Clodoaldo, Pelé, Robinho, Coutinho e Pepe. Eu coloco o Robinho no maior time da história do Santos. Eu coloco. Ponto. Afasta isso. Isso aí na história do Santos ele está esportivamente. Mas não dá para separar a parte esportiva hoje da parte moral, do que ele está sofrendo em relação ao processo na Itália. O que aconteceu? O Robinho perdeu a noção também. Cada vez que ele dá entrevista, ele deu entrevista para o All Sport agora, cada declaração dele é um tiro no pé. E aí ele está mal assessorado, o corpo jurídico dele também permitiu que ele falasse num momento totalmente inadequado. E aí a partir do momento que os companheiros do UOL começaram a perguntar das transcrições, mas isso foi mal interpretado, mas como assim? Transcrições que estão colocadas na justiça. Então cabe ao corpo jurídico do Robinho então contratar um perito italiano, e que coloque isso à disposição da sociedade, porque o que está acontecendo é o seguinte: o Robinho está condenado em primeira instância, ele terá que cumprir uma pena e não tem como ele vestir uma camisa de um time profissional nessa situação. E aí não é aqui no Brasil, acho que em qualquer lugar. Evidentemente que vamos aguardar a justiça, mas ele está condenado em primeira instância. Está condenado. E não há clima para que ele vista a camisa de um time profissional. Estupro é crime em qualquer época da história. Barbárie. Na Idade Média, na Idade Antiga, barbárie. E isso comprovado, ele precisa resolver. Só para citar, eu até falei sobre isso, o Kobe Bryant, falecido nesse ano de 2020, passou por uma situação parecida, só que lá nos Estados Unidos aqui também, você tem a possibilidade de acordo. E o Kobe Bryant fez um acordo com a menina na época, em 2003, e o caso acabou. Fez um acordo judicial, que faz parte da justiça norte-americana. O caso acabou e o Kobe Bryant seguiu a sua vida profissional. Seguiu com a sua família, resolveu e tal, e encerrou o assunto. O Robinho deixou esse assunto pipocar, e cada vez que ele fala, ele parece que encara isso como algo normal, e não é. Não há justificativas. Cada vez que ele fala, a coisa piora. Então a situação realmente ficou num momento muito delicado,
O Santos errou para contratar o jogador e voltou atrás. E acho que não há mais clima realmente para o Robinho assinar com o time brasileiro. Ele tem que resolver essa situação. Vai para a Itália, fica lá, resolve tudo que tem que resolver. Você vai entrar em acordo com a menina. As transcrições de escuta realmente deixaram a situação ainda mais complicada para ele, muito complicada. Então vamos aguardar. O caso está na justiça, mas ele está condenado em primeira instância. Isso não sou eu que estou dizendo, isso a justiça está dizendo, e está tudo o livro aberto aí para todo mundo analisar e observar. Uma pena que isso tenha chegado a esse ponto, mas o Robinho deixou passar algo que ele entendeu como um negócio simples, um negócio comum. Não. Estupro, ameaça de estupro, isso é barbárie em qualquer época da história. Qualquer época da história. Só isso que eu queria dizer. Termino aqui o vídeo para falar do Santos. O Santos sempre terá grande espaço aqui no canal Pretos FC. Cumprimento a diretoria do Santos com o Orlando Rolo agora, né, e o time do Santos com o Cuca pela campanha que faz no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, e tem Copa do Brasil pela frente. Canal Pretos FC canal Pretos FC no YouTube, né? Se você gostou desse vídeo, venha conosco, deem like e também se inscreva no canal, me ajudando a chegar aos 100 mil inscritos. Se não desistir, dei uma parada aí, né? Recuperado de saúde, graças a Deus, 100%, isso é o mais importante. Que alegria! Estamos de volta com tudo aí, contando com a audiência de todo mundo por aqui. Um grande abraço e não se esqueçam, saúde, muita saúde. Isso é o mais importante de tudo, muita saúde. Um abraço.